Uma pergunta que não se quer calar, e creio que todos ou algumas pessoas tenham se perguntado, tenham recebido algumas perguntas. Será que se eu falar do J-Lo, também vou preso como a Net Nahara? Muita gente deve estar aqui a fazer confusão e a querer saber, afinal de contas, qual deveria ser a resposta. Se eu falar do João Lourenço, também vou preso como a Net Nahara? Resposta direta e objetiva, antes de explicar-te para ver a diferença, é que não, porque são coisas totalmente diferentes. Devemos nos perguntar, a Net Nahara foi presa por quê? Por falar do J-Lo ou por ter tido uma atitude que constitui crime? A verdade é que não é por falar do J-Lo. Na verdade é que a Net Nahara acabou tendo um comportamento que acaba sendo uma conduta criminosa, que o Código Penal a determina como sendo crime, mas devemos perguntar, qual conduta afinal ela teve, que estamos aqui a falar que é crime, e por isso é que ela foi presa? A questão é que ela cometeu o crime de ultraje ao Estado, ou seja, o Código Penal criminalizou a ação do indivíduo posicionar-se publicamente a ofender uma entidade do Estado ou símbolos nacionais ou até certos órgãos ou instituições do próprio Estado. Vamos maquetir sua net, por favor, João Lourenço. Sabem por quê? Porque o Estado é um órgão soberano, é uma entidade que merece respeito, urbanidade e tranquilidade. Assim sendo, o Código Penal entendeu que quem, de certo modo, causar ultraje, nesse caso, ser ofensivo, desonrar uma entidade que constitui parte do próprio Estado, acaba incorrendo em um crime de ultraje. E foi isso que aconteceu. Então, a Net Nahara, ao se posicionar, não fez apenas valer aquilo que é a sua liberdade de expressão e de participação da vida política. Não foi só isso. Ela posicionou-se de um jeito ofensivo à figura do presidente da República, cometeu ultraje contra o presidente da República e o que aconteceu? O Ministério Público, apercebendo, sendo que o vídeo viralizou e era público, instruiu um processo e ela foi acusada, o processo tramitou e foi condenada. Foi isso que aconteceu. Mas agora voltamos à primeira questão. Será que se eu falar do J-Lo também vou preso? A verdade é que não. O que acontece é o seguinte: todos os cidadãos angolanos têm o direito à liberdade de expressão, ou seja, também de participação da própria vida política, direito de opinião, ou seja, criticar o próprio J-Lo ou elogiar, dar posicionamentos que têm a ver com a própria direção do país, dar opiniões, ter posicionamentos que podem ajudar a mudar em sentido benéfico de certa parte do nosso país, ou seja, todos nós temos o direito de ter opinião sobre quem nos está a governar, por isso é que somos nós os soberanos, então tens o direito de dizer, criticar, elogiar, desde que o faças, não sendo ofensivo, não sendo ultraje, não sendo desonroso, não sendo ofensivo ao próprio governo, ao próprio presidente, ou o que o próprio Código Penal, no seu artigo 333, vai determinar como sendo ultraje ao Estado. Então, todos nós temos a liberdade, temos o direito de ter opinião sobre a direção do governo presente, temos direito de ter liberdade sobre quem está a governar, temos direito de poder falar sobre quem está a governar, de criticar e elogiar, mas não devemos ultrajar, não devemos desrespeitar, não devemos ofender, porque estamos a falar de instituições do Estado, estamos a falar de entidades que representam órgãos do próprio Estado, e o Código Penal entende que estas merecem respeito, urbanidade, honra, ao exercermos isto que é o nosso direito de liberdade de expressão e de participação da própria vida pública e política. Então é isto. Se falares do J-Lo, tu não vais preso, mas não o traz, não seja desrespeitoso. Mas sim, podes sim falar e não irás presa ou não irás preso, como aconteceu com a Net Nahara. É um direito que te garantem, é um direito constitucional, é um direito fundamental e devemos sim exercê-lo, porque eu notei que, na verdade, o que aconteceu com a Net Nahara, até certo ponto, está a servir como um desincentivo aos cidadãos terem opiniões políticas ou terem opiniões contra figuras do Estado, porque parece que pode ser crime ou pode ser ou dar consequências terríveis. Não é isto. Todos nós temos sim direito à opinião, mas não sejam ofensivos, mas tenham opinião. O que aconteceu, que todos nós acompanhamos com a Net Nahara,
não sirva e não deve servir de um incentivo para que tenhamos medo de exercer aquilo que é a liberdade de expressão, de poder ter opiniões sobre certas situações que dizem respeito com a vida pública ou com aquilo que é a situação do país. Então, podes exercer este direito de ter opinião sobre figuras do Estado, sobre o próprio presidente, sobre a Assembleia, sobre o Tribunal, desde que não constitua ultraje, não seja desrespeitoso, porque é um direito fundamental, liberdade de expressão, fora que também cidadão e tens direito de ter voz sobre a direção do país, de dar críticas construtivas e não só. Então, podem exercer que não iremos ou não irás preso. Ninguém vai preso, doutores. E não esqueçam, subscrevam o canal, deixa aqui um comentário, deixa uma dica ou sugestão de temas, pois já sabem, não é isso? Esta é a nossa família no Cotãs e vou-me apresentar novamente, mas creio que já sabes, sou Círio Teixeira.